E aí o segundo livro de Samuel, ou o segundo rolo, a segunda parte, começa com Davi lamentando ali a morte de Saul. Olha que interessante, né? Davi chora pela morte de Saul e também, né, do seu amigo Jonas e tudo mais, mas ele vai falar uma frase que é muito famosa nas escrituras, de como caíram, né, aqueles que são gigantes, né? Como caíram aqueles que estão nas elevadas alturas, né? E aí isso mostra agora a história de Davi. O segundo livro de Samuel vai contar agora a grande ascensão de Davi como rei, e aqui você já começa a vislumbrar que existe também um declínio, né, natural. Mas os capítulos seguintes eles vão mostrar como é que Davi levou Israel a um patamar que assim vai ser o grande marco da história de Israel para todo sempre, dali em diante. Todo mundo que olha para o passado olha e fala assim, não, porque na época de Davi... Claro, isso vai ficar ainda mais forte com Salomão, mas Salomão meio que pega o bonde andando, né? É Davi que vai transformar um monte de tribuzinha na nação mais poderosa da época. Ele constrói a capital Jerusalém, né? A forma que ele... Aqui que é muito louco, assim, a forma como ele conquista Jerusalém, subindo por meio de um poço. E que são histórias, assim, excepcionais de como ele era, de fato, uma pessoa muito diferenciada, assim, como é que Deus separou alguém, o capacitou, obviamente, né, com o seu espírito para conquistar todas essas coisas. Mas a gente começa a observar, assim, toda essa unificação, né? As outras tribos todas e tudo mais. E aí ele consegue unificar, e aí você tem, então, o período que é chamado de o Reino Unido. Né? Não é UK, né? O período do Reino Unido, porque, na verdade, todas as tribos estão submissas debaixo de um só rei, né? E tudo mais. E aqui ele levanta, então, esse reinado de sucesso e tudo mais. E aí todo mundo que começa a ler a história agora fala assim, não, agora deu. Agora, finalmente, as promessas de Deus vão ser cumpridas, né? Porque, olha só, a prosperidade e tudo mais. E aqui acontece um momento que a gente vai explorar um pouco mais à frente, que é onde Davi ele decide, então, criar um templo, construir um templo, né? E aí a gente vai explorar o texto daqui a pouco, mas basicamente ele fala assim, olha, eu estou aqui no meu palácio, da capital, né? Eu moro num lugar maravilhoso, e Deus está lá na casinha do tiozinho, lá numa das tribos, lá morando debaixo de uma tendinha, improvisada, que nem é o tabernáculo em si, né? É um negócio improvisado. E ele fala assim, não, eu preciso construir um templo. E aí Deus fala assim, não, Davi, você não vai me construir nada, fica na boa aí e tal. Mas aí Deus fala assim, mas eu vou construir uma casa para você. Deus fala para Davi. A gente vai explorar esse tema daqui a pouquinho, porque ele é a parte principal aqui do texto desse livro de Samuel. Então aqui acontece esse momento, você tem finalmente, ali a partir do capítulo 7, a derrocada de Davi, né? E aí você tem a história famosa de Davi com Betseba e tudo mais, onde ele cobiça a mulher de um de seus soldados, aí ele volta, ela tá grávida, aí ele volta, ele fica tentando fazer com que Urias, que era o esposo dela, né, se deite com ela, mas ele não faz pela fidelidade que ele tem a Davi, aos seus colegas do exército e tudo mais. Então você tem Davi punindo a fidelidade de Urias, né, para poder esconder seu pecado e tudo mais. Pecado esse que vai ser, assim, primeiro, causa dos grandes problemas na família de Davi e também tema das grandes músicas que ele vai compor nos Salmos, né. O texto mostra pra gente essa indolência que todo grande líder ele vai enfrentar, que é o seguinte, a partir de agora eu sou servido. Eu cheguei num patamar de liderança onde eu sou tão grande que todo mundo me serve. Então, assim, Davi, que é a grande figura representativa messiânica, ele é alguém que em algum momento fala assim, não, vocês me sirvam e eu vou ficar aqui esperando, né? E a grande ideia do Messias é o quê? É alguém que vai servir mesmo ao custo da sua própria vida. Então, Davi, que se torna o grande carimbo para a fidelidade dos reis no futuro, aqui ele mostra claramente como ele não é essa pessoa que tanto se aguardava, né? E aí aqui começa a derrocada. Você tem, né, na sequência ali, a famosa história de Natã contando, né, da ovelhinha lá, que Davi, representando Davi, o pecado de Davi, né? O vizinho que só tinha uma ovelhinha, aí o outro vem que tinha todo um monte de ovelha, vai lá, pega a ovelhinha e oferece como churrasquinho pro amigo e tudo mais. Aí Davi fica indignado e fala assim, não, mas é você que é o problema, né? E aí Davi compreende o pecado que ele havia cometido, se arrepende e tudo mais, chora. Só que mesmo assim, diante dos pecados de Davi, vários problemas vão acontecendo dentro da sua família por causa dessa bagunça relacional, né? Ele perde, acho que o primeiro filho de Betseba, e depois vem Salomão e tudo mais, mas aí no meio daquela história toda, um filho tenta deitar com uma outra filha, cometendo um incesto, aí o outro vai lá e assassina ele, e aí esse cara tenta se tornar o rei no lugar de Davi, que é Absalão e tudo mais, aí depois ele morre por um dos generais de Davi. Enfim, é uma história terrível, mostrando a derrocada da casa de Davi ali e tudo mais, né? A revolta de Absalão e tudo mais. Então, você chega no final da história dos últimos dias de Davi,
e você percebe alguém que já está assim, completamente exaurido da sua força, das suas energias e tudo mais, mas que não parece que ele não consegue mais colocar o reino no lugar. Né? Ele não consegue mais ter forças para poder governar o país e tudo mais, e a gente faz a transição para o livro dos reis, que a gente vai ver em sequência. Quando a história termina aqui, ela termina no capítulo 20, aí no capítulo 21 até o 24 vai ter de novo um quiasmo. Lembra dos quiasmos? Que a gente explicou? O xizinho? Né? Que você tem um paralelo aqui, né? Então, a primeira história você tem 5 momentos aqui, 5 divisões do 21 ao 24. Primeiro você tem uma história sobre uma falha de Saul, né? Aqui, e como isso acontece, a gente vai ler esse texto no outro momento, mais aqui à frente, mas basicamente ele comete um pecado que faz com que os gibeonitas sofram e tudo mais, ele persegue os gibeonitas, e isso causa um grande problema para Israel. Deus começa a castigar Israel por causa das ações de Saul com os gibeonitas. Se vocês se lembram, os gibeonitas são aqueles que enganaram o povo de Israel dizendo que eles tinham vindo de muito longe, o pão estava mofado, a sandália estava gasta, mas eles moravam do lado. Né? Mas eles não queriam ser vencidos pelo povo e tal, e aí depois que Josué descobre aquilo ali, ele coloca eles como servos. Então os gibeonitas são meio que conservos que moram ali junto com Israel. E aí Saul começa a perseguir esses caras para expurgar Israel deles. E aí Deus vira para Davi e fala assim, olha, eu vou castigar Israel por causa dos pecados de Saul. Mas foi Saul que fez isso? Então, mas lembra que eu falei? O rei representa o povo. As consequências das ações do rei são sobre o povo. Aí Davi vai lá e tenta fazer emendas e tudo mais, enfim. E aí em seguida vem uma história de Davi, onde ele é salvo pelos seus soldados ali, né? Você mostra Davi como alguém fraco, incapaz, e ele sendo salvo pelos seus poderosos guerreiros e tudo mais, mostrando a dependência disso ali, né? Essa história aí é uma que eles estão guerreando lá, Davi é cercado, ele já está cansado de lutar, e aí quando ele vai para ser morto, vem um outro dos seus generais e salva ele de última hora, e eles começam a falar assim, ó, Davi, cara, você é a descendência de Israel, você é o grande farol de Israel, você não pode mais lutar, você não pode se colocar em perigo assim. E aí isso também isso justifica um pouco por que ele para de ir para as guerras, né? Enfim. E aí no centro desses 4 últimos capítulos, né, você tem as memórias poéticas de Davi, onde ele começa a recontar toda a história da fidelidade de Deus, do governo, fazendo orações, rememorando a aliança e tudo mais, está bem no centro da história. Aí você começa a desfazer o X, né? Aí você tem em paralelo, então, a história de Davi, mais uma vez, onde ele vai falando dos seus homens poderosos que venceram os filisteus e salvaram a vida dele, mais uma vez. Então, tem esse mesmo paralelo com outra história. E, por fim, a última história é uma história sobre a falha de Davi, onde encerra o livro, porque Davi, mais uma vez, sentado no seu trono, felizão, sem ter muito o que fazer, só engordando a barriga lá com a prosperidade, ele fala assim, e se eu fizesse um levantamento do meu exército? Só para ver quantos guerreiros eu tenho, assim. Aí vem um dos generais e ele fala assim, não faz isso, vai dar ruim. Pra quê? Tipo, a gente tá bem. É Deus que sustenta o nosso exército, não é o tamanho do nosso exército que conta, é Deus, sempre foi Deus. Ah, mas eu quero saber qual que é o tamanho da nossa força. Aí ele vai lá e faz o levantamento de quantos homens podem lutar. E aí Deus manda um outro profeta para falar com Davi, fala assim, ó, Davi, Deus deu 3 escolhas para você agora. Ou 7 anos de fome, ou 30 dias de... ou 3 anos debaixo dos seus inimigos, 30 ou 3 anos debaixo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste e calamidade. Aí Davi fala assim, realmente eu pequei e tal, mas eu não quero ser colocado na mão dos meus inimigos. Então, eu pequei contra Deus, Deus que me puna. Então, Deus faça o que bem entender. Aí ele se submete a Deus, e aí acontecem vários dias de pragas ali, e acho que 70 mil pessoas morrem dentro de Israel, né, por causa do pecado de Davi. E aí o próprio Deus pega e fala assim, não, chega, já morreu muita gente, deixa quieto, já provei meu ponto aqui, tá tudo certo, né? Enfim, isso mostra no final dessa história essa grande expectativa. Peraí, Davi é o cara mais próximo dessa ideia messiânica de um rei que vai finalmente consertar Israel, e o livro termina com ele falhando miseravelmente em ser aquilo que ele deveria ter sido. E aí você fica nessa expectativa, tá, então se não é Davi, como é que as coisas vão ser? Davi então ele vai se tornar esse símbolo. A grande questão que a gente faz no final do livro, será que a monarquia, a realeza, ela vai funcionar? E a resposta é não, pelo menos da maneira como o povo de Israel pensava que iria funcionar. Não, se a gente tiver um rei poderoso, que nos guie, nos represente diante das outras nações, então a gente vai conquistar todo mundo. Mas nunca foi essa, né, a ideia, o propósito de Deus. Então, 2 ideias aqui para a gente trabalhar. Essa primeira é mais rápida, que é a que a gente estava conversando no começo, né? Para enfatizar essa necessidade de Israel de um rei perfeito, justo e tudo mais, Deus lida com o povo na base da fidelidade ou na falta de fidelidade ou de fé do seu rei, né? Que é esse ponto que fica bastante claro aqui e vai ficar ainda mais claro no livro dos reis.
Então o rei é esse representante da nação, especialmente quando se trata das bênçãos e das maldições da aliança. Lá na aliança, lá em Deuteronômio, tem várias recomendações de bênçãos se obedecer, de maldições se desobedecer. E se o rei for fiel a essas alianças, ou infiel, o povo vai sofrer essas consequências, né? Lá em 2 Samuel, que é a história que eu falei lá de Saul tinha feito aquilo lá, né? Com os gibeonitas. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos e Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: isso está acontecendo por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas, né? Então isso mostra basicamente essa comparação aqui e essa necessidade, essa esperança que o povo tem de um rei que venha e seja perfeito. Então sempre vai ter no meio do povo, será que é agora? Aí, puxa, agora eu acho que é, porque é Davi, e aí Davi se mostra, né, também um fracasso, apesar de todo o seu sucesso, sua dedicação e tudo mais. Então, os reis que vão se suceder daqui em diante, eles vão apontar para esse rei perfeito de duas maneiras. Ou eles vão falhar miseravelmente e o povo vai ter a necessidade de um rei que seja perfeito, ou eles vão fazer algum tipo de bem, né, especialmente Davi, que é o que mais chega perto disso. Na verdade, ele é o segundo que mais chega perto disso. E ele vai se tornar essa imagem de como vai ser o rei perfeito. Então, quando eles acertam, eles confirmam o quanto a gente precisa de um rei que acerte. Mas ele precisa acertar sempre, porque quando ele erra, como os outros reis erram, o povo todo sofre. Então a gente precisa de um rei que nos represente, mas esse rei precisa ser perfeito. A outra ideia é a ideia do descanso ou da presença de Deus, né? Então a gente vem acompanhando a história e sempre existe a promessa de estar na terra para poder descansar. Porque, de novo, qual que é o grande tema do Éden? É o descanso. O ciclo da criação encerra e Deus descansa. O que é o descanso de Deus que se dá para o povo e o sábado é uma representação disso? Tudo está na sua perfeita ordem. Tudo está onde deveria estar, tudo está perfeito. Então, a gente pode descansar. Então, o povo de Israel almeja por esse descanso. Ou seja, finalmente, a gente vai sair da escravidão, a gente vai para a terra que emana leite e mel, a gente vai ter tudo certo, a gente vai ter uma liderança perfeita, com um rei justo, vai trazer paz para Sião, e aí a gente vai descansar finalmente. A gente vai ter o descanso porque tudo vai estar certo, né? E aí, embora Israel chegue na terra prometida lá com Josué, com os juízes, a gente percebe o quê? Que eles não estão descansando, né? Que ainda está uma bagunça, porque ainda tem os filisteus, os amorreus, os assírios e tudo mais. E aí, com o estabelecimento do reinado de Davi, Israel começa a ter um gostinho desse descanso. Porque agora você tem uma capital, né? Ali no capítulo 5 de 2 Samuel, finalmente você tem um lugar legítimo de governo, onde Davi se senta para governar Israel, com Jerusalém como capital. E aí no capítulo 6 ele traz a Arca da Aliança. E no capítulo 6, finalmente, você vê o trono de Deus, que é a Arca da Aliança, no mesmo lugar que o trono humano, né? Que o trono de Davi ali e tudo mais. E aí você tem esse sentido dessa permanência, onde Deus está descansando junto com o seu povo. Só que ainda assim é uma coisa muito frágil, né? Mas a gente chega então no momento central, no clímax da história de Samuel, que é o capítulo 7. O verso 1 do capítulo 7 diz: aconteceu que quando o rei Davi já morava no seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso, viu o tema do descanso aqui, o Senhor tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Natã disse: vai e faça tudo o que estiver no seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: você falou demais. Não é brincadeira, não falou isso não. Vai e diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, você quer edificar para mim um templo na minha habitação? Não, você não vai fazer isso. Então Deus diz para Davi que não é hora de construir um templo ainda, né? Davi não é essa pessoa, ele não representa a pessoa que vai de fato edificar a casa de Deus. Mas ainda assim, Deus não se zanga com Davi e deseja abençoá-lo pelo que está no seu coração de fato, né? E aí no verso 10 ele diz: eu prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, ou seja, finalmente tenha o descanso, né? Então, Deus aqui ele reafirma as promessas que foram feitas para Adão, para Noé, para Abraão, para Moisés, as promessas que vão sendo feitas de um lugar finalmente para poder descansar e ter o governo de Deus sobre eles, trazendo paz, trazendo justiça e tudo mais. E aí no verso 11 ele fala: eu vou lhe dar descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também quer fazer você saber que ele fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem, você descansar com os seus pais, eu farei surgir depois de você o seu descendente. E aí a gente volta para a ideia da semente, do descendente e tudo mais. E ele procederá de você, e eu estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Essa última frase aqui, ela é uma profecia. E ela é maravilhosa, porque ela é extremamente ambígua. Ele está falando assim: olha, eu vou levantar um descendente que virá de você, ele vai edificar um templo no meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, vai vir um rei
que vai construir um templo para mim e o reino dele vai ser eterno. Eu falei assim, beleza, então a gente já tem aqui as duas principais características desse rei perfeito, né? Então, Davi ele queria construir uma casa para Deus, né? Um lugar para Deus poder habitar, só que Deus é quem vai construir para ele uma casa. Só que a casa que é a ideia de dinastia, né? A casa de Davi, a casa do dragão, a casa dos Targaryen, né? A casa de Davi aqui, a dinastia de Davi, uma linhagem para Davi. Deus promete, Davi, a sua casa, a sua linhagem vai ser eterna, vai governar para todo sempre, né? Então essa linha de descendente que vem lá de Adão, passando por Abraão, Isaac, Jacó, Davi, agora vai passar também por Davi. Davi é inserido nessa linhagem, que agora é uma linhagem real, né? E vai passar pelos seus filhos também no trono de Jerusalém. Só que não é apenas uma dinastia que Davi tem em vista aqui, né? Porque essa palavra descendência, no verso 12, ela representa justamente a ideia daquela semente, né? Então, a ideia aqui é que nessa dinastia vai vir um rei cujo reino vai perdurar para todo sempre. E aí, o que acontece? A gente tem, em vários momentos, quando a gente começar a estudar as profecias, os profetas do Antigo Testamento, a gente vai ver isso um pouco mais com clareza. Principalmente nas profecias clássicas, que são essas do Antigo Testamento, o profeta não é só aquele que prevê o futuro, o profeta é o que traz a mensagem de Deus para o povo de admoestação. Só que mesmo quando Deus está falando com o povo algumas coisas, você tem coisas para o futuro, né? Também, coisas que se desdobram. E às vezes tem coisas que Deus está falando para aquele momento, a virgem vai dar à luz um filho e vai chamar... Acontece, só que também ele está falando de um negócio que vai acontecer lá na frente e tudo mais. Então aqui o que está acontecendo? Você tem a profecia próxima e a profecia futura, né? Aqui, a curto prazo, essa profecia vai acontecer com quem? Com Salomão. Porque Salomão vai construir o templo. Só que Salomão vai morrer e o seu reinado vai acabar. Então a profecia não se cumpre. Mas ela se cumpre de forma curta, mas ela não se cumpre de forma perpétua, né? O seu reino não dura para sempre. Então essa realização próxima, ela simplesmente é um eco apontando para a profecia que está mais distante. Então no longo prazo, esse descendente de Davi, que é maior que Davi, vai construir um templo para Deus e vai reinar para sempre, e sua casa jamais terá fim, né? Então, para a gente que já conhece a Bíblia, você já começa a ver o eco de como isso vai acontecer. Quem vai ser esse rei? Esse rei ele não vai só vir governar, ele vai construir um templo para Deus. E qual vai ser esse templo, né? Então você fica esperando ali para ver como é que isso vai se desdobrar lá na frente. Isso aqui, assim, quando eu estava estudando isso daqui, assim, eu fico tudo, como diz meu irmão, arrupiado, né? Eu falo assim, cara, é muito louco, assim, como você tem, assim, todo um cenário sendo construído que vai desembocar lá em Jesus. Então a gente lê os evangelhos, e tem muita gente que fala assim, não, você quer ler a Bíblia? Começa pelos evangelhos. Beleza, pode ser, porque é mais fácil ler mesmo. Tem lá Jesus, que é um cara legal, diferente dos malucos que ficam falando que vai morrer se não obedecer e tudo mais. Só que sem o Antigo Testamento, você não percebe a profundeza dos evangelhos. Então a gente volta no primeiro verso que a gente leu no começo do estudo. No primeiro dia, quando Jesus fala, eu estou aqui para fazer o quê? Para cumprir a lei e os profetas. O que é esse cumprir? Aqui está uma coisa que Jesus vai cumprir. Um rei que virá para construir um templo e terá um reinado sem fim, né? Aí você começa a ouvir Jesus falando assim, não, destrua esse templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias, né? João fala, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ou seja, Jesus se fez templo de Deus, a morada de Deus, né, aqui na terra e tudo mais. Então, esse vai ser o rei finalmente aguardado. Então, essa aliança de Yahvé com Davi vai assegurar que a sua casa de paz e de justiça seja estabelecida para sempre, através desse rei perfeito que finalmente trará o descanso prometido de forma definitiva. E aí, Israel que está lendo esse texto, né, começa a se perguntar quando que esse reino eterno vai vir, como é que vai ser esse rei perfeito. E esse é basicamente o tema do restante do Antigo Testamento, né, com os profetas, com o livro dos reis, tudo mais, o período histórico, profético, os salmos, tudo mais. É sempre esse tal Messias, esse ungido, esse Cristo, quando é que ele vai aparecer? Que Cristo, na verdade, é a palavra grega para Mexia, né? É basicamente a mesma coisa, é aquele que é o ungido, o que vai ser o príncipe, aquele que vai restaurar de fato a paz. Então os profetas vão fazer eco disso, o povo vai ficar perguntando quando é que vai vir, né? E aí quando você chega no Novo Testamento, a principal questionamento dos caras é, será que esse é o Messias? Será que esse é o prometido? Então é sempre essa pergunta que vai guiar toda a esperança, toda a angústia, todas as orações, músicas, louvores, enfim, tudo aquilo que vai acontecer no restante do Antigo Testamento. Então, basicamente, essa é a contribuição fantástica, eu acho, do livro de Samuel para essa história redentiva da linhagem da mulher, né, da semente que vai finalmente esmagar a cabeça da serpente.